Bom dia, meus amados irmãos, prezados amigos que nos ouvem nessa manhã. Para nós é um prazer estarmos juntos mais uma vez para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na nossa igreja. Hoje, domingo, dia 15, de junho, metade do ano já se passou, já estamos aqui em junho. Hoje nós vamos refletir sobre esse tema chamado de intimidade, acenda a fogueira do meu coração. Quase que eu começava cantando aquela música de São João. São João, São João, acende a fogueira do meu coração, Eu pensei ainda, inclusive, de colocar o tema dessa mensagem assim, SG, acenda a fogueira do meu coração. Aí todo mundo ia pensar que era São João, Mas nada a ver, Era Senhor Jesus, acenda a fogueira do meu coração. No livro Cristianismo Puro e Simples, C.S. Lewis, que é um autor cristão maravilhoso, ele enfatiza que Deus vê o ser humano não como uma massa indistinta, mas como indivíduos únicos, cada um com a sua própria jornada espiritual. E ele escreve dizendo assim: Deus não vê todos como números em uma lista, mas como filhos únicos, amados de maneira pessoal. Deus não vê todos como números em uma lista, mas como filhos únicos, amados e de maneira pessoal. E quando nós fazemos uma leitura minuciosa, atenciosa da Bíblia, nós observamos que sempre Deus distingue a relação dele com os seus servos através de alguma frase que caracteriza esse relacionamento de Deus com os seus servos. Vejamos alguns casos aqui. Por exemplo, como é que Deus chama Abraão? Ele chama Abraão de pai na fé, não é assim? Como é que Deus chama Noé? Pregador da justiça. Como é que Deus chama Elias? Ele sempre chama Elias de homem de Deus. Como é que Deus chama Moisés? Ele chama Moisés, quase em todos os textos bíblicos, de meu servo Moisés. Meu servo Moisés. Como é que ele chama Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Como é que ele chama Jeremias? Profeta? Chorão. Mas o choro dele era um choro de pena do povo de Israel, Não que ele vivesse choramingando pelos cantos da casa. João Batista é chamado por Jesus de o maior entre os nascidos de mulher. Pedro é chamado de a rocha. E Paulo é chamado de apóstolo dos gentios. Ou seja, perceba que cada uma dessas pequenas frases ou quase que títulos, representam, remontam, mostram o tipo de relação que Deus teve com os seus servos naquele instante de suas vidas. Ou seja, as vidas de cada um desses aí é marcada exatamente por esse tipo de atividade. Ou seja, foram vidas que foram, vamos dizer assim, roteirizadas, organizadas, trabalhadas de acordo com esses temas na vida de cada um deles. Mas tem um que me fez pensar. Quem é o que me fez pensar? É aquele que é chamado de discípulo amado. Quem é o discípulo amado? João o evangelista. Não João o Batista. E às vezes, quando eu ouço essa expressão, o discípulo amado, eu fico pensando assim, será que os outros não tinham ciúmes disso, De um ser chamado de o discípulo amado? Aí eu fico aí pensando assim, será que os outros não diziam assim, eu não sou amado não, por acaso? Enfim, mas a gente tem que entender que isso se refere exatamente ao tipo de relação, de relacionamento que aquela pessoa tinha com Deus. Perfeito?
E neste momento que nós estamos quase prestes, né, o mundo, o Nordeste do Brasil principalmente, quase prestes a celebrar o São João, eu quis levantar uma questão. Como é que João, ele consegue ter, João o evangelista no caso, consegue ter uma relação tão profunda de intimidade singular com Jesus? Não tem o texto, por exemplo, que eu vou ler daqui a pouco, que diz que o João, o evangelista, ele colocava a sua cabeça no colo, no ombro de Jesus. E eu fiquei pensando comigo mesmo assim, como é que esse camarada conseguiu ter uma relação tão profunda, de tanta intimidade? Você já pensou você colocar a sua cabeça no ombro de Jesus, como a Mandinha está ali com o Léo daquele jeito ali? Não é uma coisa de muita intimidade, gente? De extrema intimidade. Por isso que o tema de hoje é exatamente esse: intimidade, acenda a fogueira do meu coração. Tá ligado agora, meu irmão? Como diz o jovem, como dizem os jovens, né? Tá ligado agora, meu irmão? Porque o tema de hoje é esse. Primeiro, pela proximidade do São João, se bem que não é o mesmo João, né? Esse São João que é celebrado é o João Batista, não o João o Evangelista. Mas isso me fez lembrar do João o Evangelista. Como é que esse rapaz, que era o mais novo dos apóstolos, conseguiu ter tamanha intimidade nesse relacionamento com Jesus Cristo? Ou seja, a gente pode dizer assim com bastante certeza que dentre os seres humanos, ele foi o indivíduo que mais gozou de intimidade com Jesus. Perfeito. Foi ele. Então vamos ler o texto de João, capítulo 13. João, capítulo 13, a partir do verso de número 21. João 13, 21 nos diz assim: tendo Jesus dito isto, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem Jesus falava. E inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o bocado molhado. E molhando o bocado deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Que Deus nos abençoe na compreensão do texto que nós acabamos de ler nesse instante. Ore comigo. Pai bendito, Deus eterno, nós estamos buscando a Tua presença. Queremos agradecer o Teu carinho, o Teu amor, a Tua graça. Queremos agradecer a saúde que nos permite estarmos aqui nessa manhã. Colocamos mais uma vez a vida do nosso irmão Evandir nas Tuas mãos, para que Tu possa curá-lo plenamente, Pai. Nós pedimos que nesse instante Tu possas tomar conta desse espaço, desse lugar, que o Teu Espírito Santo possa falar a cada um dos corações aqui presentes nessa manhã. E muitíssimo obrigado pela honra de ministrar a Tua palavra mais uma vez, no nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Se a questão a ser levantada é justamente essa, né? Como que João, ele consegue ter tanta intimidade com Jesus? E esse exemplo do João precisa também ser seguido por cada um de nós e buscarmos essa mesma intimidade com Deus. Como é que ele conseguiu ser esse ser humano que mais intimidade teve com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Primeiro, então, vamos fazer um breve histórico do apóstolo João, para ver se a gente encontra alguma coisa na sua vida, na sua história, que represente ou que nos dê algumas pistas a respeito da criação dessa intimidade com Deus.
Eu estou pressupondo aqui que todo mundo que está aqui queria ter essa mesma intimidade que João teve, né? Eu pressuponho isso, né? Então, a ideia é justamente essa, da gente pensar isso hoje para aplicar na nossa própria vida. Fazendo esse pequeno histórico, esse breve histórico da vida do apóstolo João, a gente, por exemplo, em Atos capítulo 4, versículo 13, a gente vai aprender que João ele tinha muita ousadia, porém não tinha nenhuma formação acadêmica robusta, não era versado na educação rabínica, nada disso ele tinha, nem na lei judaica propriamente dita. O texto de Atos, capítulo 4, versículo 13, diz assim: então vendo eles quem? Os fariseus, vendo a ousadia de Pedro e de João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, preste bem atenção, eles quem? Pedro e João, eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Entendeu o que o texto diz aqui? O texto está dizendo assim, olha, no momento em que Pedro e João estão presos ali, naquele instante, pelos fariseus, para dar satisfação do que estavam fazendo em Jerusalém, chega-se à constatação de que esses dois homens não tinham letras e eram indoutos. Engraçado e interessante é que no original a palavra sem letras é a palavra agramatos. Agramatos. A gente não tem a gramática no nosso português, não é assim? Então eles eram agramáticos, ou seja, não entendiam nada de gramática, de letras, de educação formal, propriamente dita. Eram homens, a gente poderia até traduzir assim, analfabetos, sem estudos, se a gente for pegar a palavra lá do original como ela está escrita. E pior ainda, quando ele diz assim que eram indoutos, é a palavra idiotes. De onde vem a nossa palavra do português idiota, ok? Mas não eram idiotes no sentido de idiota que a gente tem hoje. Eram idiotas no sentido de serem ignorantes e não letrados. Pessoas simples, sem cultura, sem educação formal, rabínica, como eu disse anteriormente. Eles não foram como Paulo, que estudou aos pés do mestre Gamaliel. Paulo, é Paulão, é outra coisa, é outro nível. Eles não. Então, quem é esse João que tem tanta intimidade com Jesus? É um sujeito que não tem nenhuma cultura excepcional, é um sujeito que é uma pessoa simples, é uma pessoa do povo e da comunidade. Socialmente falando, João era filho de um homem chamado Zebedeu, com uma mulher chamada de Salomé. E que parece que essa família, eles tinham uma flotilha, uma pequena frota de barcos de pesca, ok? Leia comigo, por exemplo, o texto de Marcos 1,19, diz assim, é um momento do chamado, que Jesus chama eles para seguirem a Jesus. E ali o texto diz assim, e passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco fazendo o quê? Consertando as redes. E logo os chamou, e eles foram após ele. Ou seja, tinha uma profissão simples, o João. Não era um cobrador de impostos que exigia uma certa educação, um certo conhecimento. De jeito nenhum. Era simplesmente um rapaz pescador, simples, que estava consertando as redes dos barcos do seu pai, naquele instante ali. Emocionalmente falando, será que havia algum tipo de destaque em João que o conduziu a ser esse ser humano que mais intimidade na face da terra teve com o Mestre Jesus? Talvez não. Emocionalmente, João era explosivo e imediatista. A gente poderia chamar ele de pavio curto. Era aquele cara que não tinha muitas delongas com ele, sem muita paciência para resolver
os problemas da vida, a não ser com uma certa agressividade e até violência e força física. Ele não resolvia as coisas na calma. Com certeza que não. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 9, versículo 54. Lucas 9, 54. Veja bem, qual é o contexto aqui? Jesus Cristo vai andando com os seus discípulos e tem que passar por uma cidade de Samaria, de samaritanos. E os samaritanos, cargas d'água, não permitem que Jesus passe por lá. Você é judeu? Passa aqui não, vai passar não. Não passa. E aí o que acontece? Acontece o que está escrito em Lucas 9, 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Parece que as coisas com ele não eram resolvidas na calma, né? Era resolvido logo de imediato e fazendo descer fogo do céu na cabeça do povo. Quando a gente começa a refletir sobre esse texto aqui, especificamente, eu acho engraçado, porque eles não dizem nem assim: Jesus, por que tu não ora e faz descer fogo do céu na cabeça desse povo? Não, eles dizem assim: tu queres que a gente ore para descer fogo do céu na cabeça desse povo? Como se o poder estivesse nele de fazer descer fogo do céu na cabeça do povo, entendeu? Ou seja, esse menino tinha um temperamento meio difícil e tinha um baixo nível de tolerância, né? Se toda vez que a gente for contrariado, a gente começar a orar para descer fogo do céu na cabeça do povo que a gente não gosta, meu Deus do céu, ia ser fogo até nos basta. Ia descer fogo direto, não é assim? Assim era João. Desse jeito era João. Ele era um indivíduo que culturalmente não era culto. Ele era um indivíduo que socialmente tinha uma condição social equilibrada até de certa forma, porque eles tinham uma frota de barquinhos, né? Mas também não eram ricos dentro da sociedade. Emocionalmente, era um camarada temperamental, difícil e complicado. E eu fico me perguntando que com esse perfil, esse camarada ainda é o camarada que mais intimidade teve com Jesus. Você está entendendo onde é que eu quero chegar? Pois é. No entanto, apesar de tudo isso, ele fez parte do grupo mais íntimo de Jesus, do grupo mais próximo de Jesus. Ele pertencia ao grupo do trio famosinho, né, daquela canção das crianças, né? Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Pedro, Tiago e João era esse grupo super íntimo. Existia o grupo íntimo dos 12, existia o super íntimo dos 3, existia o muitíssimo íntimo, que era João. A ponta da linha, exatamente João. É esse grupo, por exemplo, que é convidado por Jesus a compartilhar dos momentos mais sublimes e dos momentos mais difíceis da vida de Jesus. Mais sublimes e mais difíceis. Por exemplo, a ressurreição da filha de Jairo, aquele principal da sinagoga, lembra? Jesus Cristo vai, para no meio do caminho, faz um milagre ali, etc. O pessoal vem e diz assim para Jesus: olha, não precisa mais na casa dele não, porque a filha dele já morreu. Mas Jesus Cristo diz: não, eu vou, vamos assim mesmo. Mas o texto diz exatamente assim, desse jeito, que Jesus não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E ali Jesus entra naquela casa e produz o milagre da ressurreição da menina. Que momento sublime e extraordinário. Mas presta atenção no que o texto diz. Jesus Cristo não permitiu, não deixou
que ninguém visse isso a não ser quem? Pedro, Tiago e João. Momento sublime. Outro momento sublime, extraordinariamente sublime, é o momento da transfiguração de Jesus. O texto vai dizer assim, que 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a sós, em particular, a um alto monte, transfigurou-se diante deles, mudou a sua aparência para uma aparência celestial diante deles. Amém, meu irmão? Amém. Isso é pouco? Isso é pouquinho? Isso é muito. É uma coisa extraordinária. E ainda nesse instante aparecem Elias e aparece Moisés para estar ali com eles naquele momento. O negócio estava tão bom, tão gostoso, tão fantástico, tão extraordinário que Pedrão, eu acho, né? Pedrão chega e diz assim, Jesus, tu quer que a gente construa 3 tendas aqui? A gente faz um acampamento aqui, só nós. Uma tenda para Elias e para Moisés, uma para você e uma para nós 3 aqui. E a gente nunca mais sai de cima desse monte aqui, né? E a gente esquece o mundo lá embaixo e a gente fica aqui, nesse paraíso na terra. Vai ser fantástico, extraordinário. O povo não tem aquela leseira de dizer assim, quando eu chegar no céu, eu vou conversar com Paulo. Eu vou perguntar a ele não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando eu chegar no céu, eu vou falar com não sei quem. Eu vou falar não sei o que. Quem conversa mole, não vai falar com ninguém. Ah, meu Deus do céu. O povo lá vai ter tempo de dar dando atenção, explicação a tu. É mais ou menos, eu acho que o que Pedro, Tiago e João queriam nessa hora, né? Ficar ali e começar a fazer pergunta para Moisés, para Elias. Não, Elias, como é que foi, não sei o quê, aquele negócio de Baal, os profetas, na morte. Eu acho que era isso aí, alguma coisa assim, dessa natureza que eles queriam conversar naquele momento. Mas também, esse mesmo grupinho, o texto diz assim, e tomou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. Jesus falando. Jesus pegou os 3 e começou a ter pavor e começou a angustiar-se no jardim do Getsêmani. Marcos 14, versículo 33. Ou seja, num dos piores momentos da vida de Jesus, quem estava lá? Pedro, Tiago e João. Mais uma vez. Quando o texto diz que Jesus começou a ter pavor e a angustiar-se, o texto está dizendo que Jesus começou a ficar perplexo, atônito, espantado e depressivo. Ou seja, esse instante foi o pior instante emocionalmente falando da vida de Jesus. Mas quem testemunhou isso? Quem participou desse momento íntimo? Quem teve acesso a essa intimidade? João. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Então, quando a gente traça esse perfil, a gente começa a entender que João, apesar de ser um indivíduo agramático, sem cultura, formal ou rabínica, apesar de ser um indivíduo socialmente classe média, média baixa, o dinheiro que tinha dava para viver, mas também não sobrava muita coisa. Apesar de ser um indivíduo temperamental, agressivo, pavio curto, participou dos momentos mais sublimes e difíceis da vida de Jesus, numa perfeita intimidade com ele. Pois este homem, João, que ele, não tendo cultura, não tendo dinheiro, não tendo emoções controladas, mesmo assim ele tem o espaço aberto para ser aquele que mais desfrutou da intimidade de Jesus. Então, a salvação para a gente, né? Há esperança para nós. Há esperança para cada um de nós conseguirmos ter a mesma intimidade com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, que o próprio João também teve.
Entendeu onde eu quero chegar? Aqui. A questão é, como podemos nos tornar uma pessoa tão íntima de Deus como foi João? De que maneira? E a resposta para isso está exatamente no texto que nós lemos. João, capítulo 13, versículos de 21 a 26, mas mais especificamente o versículo 23 e o versículo 25. Vejamos o que nos diz esse texto da Escritura. Já vimos esse breve histórico a respeito de João. O primeiro ponto que eu quero destacar então aqui, que são dois apenas, é que João, ele sabia desfrutar do copos de Jesus. Perceba bem que não é copo não, eu estou falando, não se trata de copo não, tá? No português não, é copos no grego, ok? Versículo 23 diz assim: então os discípulos olhavam uns para os outros, duvidando de quem ele falava. Ora, um dos discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Estava reclinado no seio de Jesus. Veja bem, naquela noite, em meio à ceia, a notícia que Jesus dá, ela cai como uma bomba entre os discípulos. Jesus diz assim: na verdade vos digo que um de vós me trairá. E aquilo foi uma bomba. Vê bem, até então todo dia estava transcorrendo normalmente. Era Páscoa, ceia judaica da época, tudo direitinho. Até que nesse belo momento, no meio da ceia, Jesus diz assim: olha, primeiro Jesus perturbou-se, né? O texto diz que ele ficou turbado, ou ficou angustiado, entristeceu-se. E nesse momento da tristeza dele, porque ele sabia tudo o que ia acontecer naquela noite em diante, com a vida dele. Mas quem estava ali ao lado dele não sabia. Então, em meio a isso, ele diz assim: um de vocês vai me trair. Veja bem, aquele grupo que permanecera unido, fechado, junto, durante 3 anos, jamais havia tido uma brecha. Havia uns conflitozinhos, umas discussões aqui, ali, acolá, quem é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, mas nenhum mal tinha penetrado aquele grupo até então. Percebe? Até o momento que Jesus disse: um de vocês vai me trair. É por isso que a dúvida basta. O texto diz que eles ficaram duvidosos, sem saber exatamente do que se tratava. Aliás, apaga só um instantinho essa luz aí para o pessoal ter uma visibilidade melhor dessa obra-prima. É o preto. Tá bom, é aí mesmo, tá bom. Esse aqui é o famoso afresco de Leonardo da Vinci, que está na Itália, né? Que é a representação da Última Ceia, chamada Última Ceia, onde você tem Jesus aqui no centro. Vê se eu acerto aqui, né, Júlio? Ao contrário. E aperta no L. Isso, agora. Temos Jesus e você tem os 12 apóstolos aqui. Os 12 apóstolos. E aqui estaria João, à sua direita, Pedro e Judas. É esse triozinho aqui. O Leonardo da Vinci é fantástico, né? Vê bem, isso aqui é uma pintura numa parede do refeitório de uma igreja, em Milão, se eu não me engano, certo? Não sei se Moisés já esteve lá, se viu, chegou a ver ou não. Chegou não, né? Enfim, mas é uma parede apertadinho, um refeitório apertadinho, não é grande não, mas é como se fosse daqui para cá, na largura desse auditório aqui. E aí você tem essa pintura fantástica aí, extraordinária. Por que ela é tão fantástica e tão extraordinária? Porque ela é absolutamente simétrica, viu, minha gente? Estou abrindo um parênteses aqui para a gente entender isso aqui.
As linhas dela, todas as linhas que tem aqui, convergem exatamente para a têmpora de Jesus aqui, a testa de Jesus aqui. Os discípulos estão milimetricamente divididos em 4 grupos de 3. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Ok? Enfim, é uma obra de arte fantástica, vale a pena você procurar informações sobre ela. Pode acender a luz agora para não dificultar a visibilidade do pessoal das suas Bíblias aí, tá? Só apagar isso aqui da frente. Isso, aí o resto você acende, beleza. Combina, eu e Antônio somos dois, assim, uma dupla extraordinária. Gente. Não é verdade? 2 Tonhos, né? Enfim, dizia eu que naquela noite, no meio desta ceia, da forma como ela está definida, a notícia de que alguém ia trair cai como uma bomba no meio deles. Porque era a primeira vez que o mal realmente penetrava aquele grupo selecionado por Jesus. Os olhares, se você vê aqui, né, na pintura mesmo, você pode ver depois, os olhares, eles são absolutamente assim, que estão pessoas que estão atônitas, surpresas. Cada um deles expressa uma espécie de emoção com o rosto e com as mãos, segundo Leonardo da Vinci aqui. Enfim, todos se abalaram, menos João, que estava no lugar mais seguro possível para obter a informação. O lugar de honra, que era exatamente à direita de Jesus. Ele estava naquilo que a gente chama de corpus de Jesus, ou em nossa tradução, seio de Jesus, ou colo de Jesus. Engraçado que no original, essa palavra significa vestes dobrada, ou dobra das vestes. Lugar guardado, abrigo. Está entendendo? João estava na posição de mais importância, mais significação, mais segurança, mais apoio, mais acolhimento possível. Esse lugar, na etimologia da palavra no grego, é dobra das vestes. Copos, dobra das vestes. Eu catei uma imagem para representar melhor para a gente o que isso significa, o que isso representa. A melhor representação desse lugar é isso aqui. Isso aqui é a dobra da veste. Isso aqui é o colo. É o lugar onde você se sente absolutamente seguro. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo agora? É como se, simbolicamente, João ocupasse essa posição aqui. Quem está aqui nessa posição, na dobra da veste, aconchegado do jeito que essa criança está preocupado? Se sente inseguro? Se sente absolutamente confortável nesse lugar? Todos se abalaram, menos João. Daí, portanto, Pedro chegar e olhar para ele e dizer assim, João. Foi assim não, né? Mas vamos representar, né? João. Pergunta a ele quem é o traidor. Por que Pedro... Vê bem. Vamos aqui conjecturar, imaginar e organizar as coisas na cabeça da gente. Pedro, ele era o tipo de gente que esperava pelos outros. Pedro é sempre o impulsivo, não é assim? Por que Pedro nessa hora não chega e diz assim, ô Jesus, quem é o traidor? Diga aí que eu vou pegar ele agora, vá. Ele não vai cortar a orelha do soldado daqui a algum tempo, depois disso aí? Por que Pedro não faz isso? Porque Pedro não tem intimidade suficiente para fazer isso.
Ele é impulsivo. Mas nessa hora, ele terceiriza para João a pergunta. Por que ele terceiriza para João a pergunta quem é o traidor? Porque ele sabe que João é o indivíduo que está mais próximo de Jesus. E que Jesus podia revelar a ele, sim, quem seria o traidor. E a conversa se dá realmente somente entre João e Jesus. João ouve aquilo que Pedro diz e pergunta: Senhor, quem é? Mas o texto no original também sugere que isso é uma conversa baixinho, num tom menor, de modo que os outros que estão na mesa não ouvem o que Jesus diz para João. Jesus diz para João assim: é aquele a quem eu der o bocado, o pedaço de pão molhado. E ninguém ouve isso. Somente João ouve essa resposta. Está entendendo o que eu estou dizendo? Esse lugar, portanto, em que João está, é um lugar seguro que representava afeição, proteção, segurança, confiança. É esse o lugar em que João está. E João sabia aproveitar esse copos, esse colo, essa proximidade de Jesus naquele instante. Para você ter uma ideia da utilização dessa palavra no grego, em Lucas capítulo 16, versículo 22, na famosa parábola do rico e de Lázaro, ela é usada também. Ela é usada nesse versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o copos, o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Você percebe então que esse lugar é um lugar de acolhimento, é um lugar de proximidade, é o lugar da gente estar junto do mestre e o mestre está junto da gente. Estar no copos de Cristo significa estar num lugar de segurança, confiança, proteção, afeição, paz, tranquilidade. Daí a expressão que João é chamado de discípulo amado. Aquele a quem Jesus amava. Ou seja, um lugar de profunda intimidade com Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Temos procurado estar junto do Pai dessa maneira. Temos nós buscado essa conexão verdadeira com Jesus. Temos procurado estar nessa comunhão, dessa proximidade maravilhosa com o nosso Mestre, sim ou não? Oh, Deus é Deus. Eu já estou acostumado com ele está acostumado comigo. Eu levanto, não oro mais. Eu vou dormir, não oro mais. Eu como, não oro mais. E olha que a oração é muito fundamental para que a gente tenha essa intimidade e essa comunhão e essa conexão com o nosso Deus. A leitura da Bíblia é importantíssima, mas a oração é fundamental para gerar essa intimidade com Deus. Eu mesmo muitas vezes me pego esquecendo de orar. A gente já amanhece o dia virado, né, como a gente diz aqui. A gente já amanhece o dia a 300 por hora, como a gente diz aqui. A gente já vai dormir esgotado. Meia oração já dormiu. É complicado, né? Muito complicado. Como é que a gente vai gerar intimidade com Deus sem leitura da Bíblia e sem, principalmente, oração? Não vai. A segunda coisa que João sabia aproveitar muito bem é isso aqui. João sabia entender todo o status de Jesus. Todo o status de Jesus. Aí vai outra palavrinha do grego aí para a gente destrinchar.
O versículo é o versículo 25. E diz assim: então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava, quem era o traidor. Inclinando-se ele, João, sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? Presta bem atenção nesse detalhe, porque no versículo 23, a palavra usada é copos, seio, colo. Ele estava no seio e no colo de Jesus. Mas a palavra aqui do versículo 25 não é copos, novamente, mas é estetos, quer dizer peito. Peito. Ele reclinou-se em direção ao peito de Jesus. Ele chegou com a cabeça junto ao peito de Jesus e disse assim: Senhor, quem é? Está entendendo o que eu estou lhe dizendo? Mas a pausa aqui é para entender que a palavra estetos, ela significa tórax, peito. Estava ele próximo de Jesus, mas não necessariamente com um toque físico. Mas a proximidade aqui é o que interessa. Ele estava numa distância em que ele podia ouvir os batimentos cardíacos de Jesus. Está ligado? Aliás, é interessante eu explicar para os irmãos que essa palavra estetos, do grego, ela vai dar no português da gente a palavra estetoscópio. Caiu a ficha? Caiu a ficha? O que a gente faz com o estetoscópio? A Bíblia é fantástica, né? Eu digo que esse negócio é extraordinário. A Bíblia é fantástica. É como se João estivesse com um estetoscópio no peito de Jesus, para ouvir os batimentos do seu coração e o seu pensamento. Porque no grego, a palavra estetos, ela significa pensamento e significa sentimento. O que o texto está dizendo é assim, é que ele estava tão próximo de Jesus, tão perto de Jesus, que ele era capaz de ouvir os pensamentos e os sentimentos de Jesus. Amém, meu irmão? Isso me arrepia. Isso me arrepia. Isso, quando você mergulha na palavra de Deus e percebe esse tesouro que ela é, que às vezes a gente passa por cima e nem se atém direito ao que significa. Por exemplo, essa diferença da palavra colo, seio e da palavra peito, a gente não nota no português se a gente não se aprofundar estudando a palavra de Deus. De jeito nenhum. Então, entenda bem isso. Por isso, por Pedro reconhecer que a pessoa dos 12 que estavam ali, mais próxima de Jesus, era exatamente João, que gozava de maior intimidade com o mestre. É por isso que Pedro diz: pergunta tu a ele. Entendeu? Meu irmão, nós precisamos estar tão próximo de Jesus que a gente possa ouvir os seus pensamentos e os seus sentimentos, as suas afeições. Mas para isso, eu e você, meu irmão, a gente precisa estar juntinho dele, colado com ele, tendo intimidade com ele, sabe, enganchado, agarrado com ele, o suficiente para que a gente possa experimentar, aí sim, essa intimidade. Estar próximo de Cristo não é apenas conhecer suas palavras, mas é sentir o seu coração. Nós devemos buscar um relacionamento com Ele que não seja apenas racional, mas um relacionamento que seja profundamente espiritual e emocional. Está tão juntinho dele que a gente possa ouvir as batidas do seu coração. Amém, meu querido? Amém. Concluindo, João, ele representa um chamado à nossa intimidade com Cristo.
Um chamado a estar ao seu lado, próximo dele, junto a ele, grudado com ele, lado a lado com ele, a ouvir os seus pensamentos e seus sentimentos e as suas afeições. Copos é estar nos braços de Jesus. Estetos é escutar dentro, é ouvir o que está dentro de Jesus para a minha vida, para a sua vida, para a vida de cada um de nós. É essa vida que Jesus quer ter conosco, com cada um de nós, aqui nessa igreja. João nos ensina que a verdadeira fé não é apenas um conhecimento teológico ou uma prática religiosa, mas é intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Essa intimidade, ela foi vivida pelos discípulos de Emaús, lembram? Quando aqueles dois homens vão pelo caminho tristes, preocupados, porque Jesus morreu. Jesus começa a caminhar ao lado deles, até chegar na cidade, o lugar onde eles iam parar e ficar. E ali eles vêm ouvindo as palavras de Jesus, convidam Jesus a entrar porque já é noite, era perigoso continuar o caminho de noite. E Jesus começa a falar com eles e no partir do pão, no jantar, eles reconhecem que é Jesus que estava ali. E aí Jesus desaparece. Jesus ressuscitado. O interessante são as palavras desses dois homens como resumo daquela experiência. Eles dizem assim: e disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho ele nos falava e quando nos abria as Escrituras? Ele dizia assim: olha, eu estava sentindo um negócio que eu não sabia o que era mais ou menos não, mas é como se meu coração estivesse pegando fogo. Intimidade é acender a fogueira do seu coração. Mas a gente só tem essa intimidade se a gente andar com Jesus. Se a gente estiver nesse lugar chamado Copos, se a gente estiver entendendo os tetos, os pensamentos e os sentimentos de Jesus para nossas vidas. Aí o nosso coração arde. Aí o nosso coração fica em polvorosa. Aí o nosso coração se agita. Aí o nosso coração realmente se expande. Aí a nossa vida espiritual ganha um outro grau, um outro patamar, um outro nível. Mas só se a gente tiver essa intimidade. Amém. Não teve essa intimidade, a gente não vai experimentar isso de jeito nenhum. Agora, o que eu acho interessante é, prestando mais uma vez atenção no texto, esses dois discípulos de Emaús, eles dizem uma coisa muito interessante, dizem assim: o coração nos ardia, a fogueira estava acesa dentro dele. Mas quando? Quando ele nos falava e quando ele abria as Escrituras para nós. Jesus estava com a Bíblia na mão ali? Não. Então, o abrir as Escrituras aqui não poderia ser ele abrir um livro, um pergaminho. Ele estava andando no meio do caminho. Significa isso o quê? Significa que quando ele nos falava, é como se ele estivesse falando simplesmente do relato do que tinha acontecido. Mas quando ele associava isso àquilo que as Escrituras da época, a Bíblia da época dizia, ele abria as Escrituras, abria os nossos olhos, abria a nossa compreensão, abria o nosso pensamento para aquilo que a Bíblia diz para cada um de nós. Quanto mais andarmos lado a lado com Cristo, quanto mais ouvirmos o seu pensamento e os seus sentimentos, quanto mais nós abrirmos as Escrituras, mais intimidade teremos com Deus. E Ele estará na nossa casa e Ele será o nosso amigo íntimo. Eu quero concluir, terminar, lendo um versículo que é do Antigo Testamento, mas parece que ele fecha de uma maneira extraordinária o que a gente está conversando hoje aqui nessa manhã.
Para ser didático, resumindo, né? Não é a nossa cultura que nos dá intimidade com Deus. Não é a nossa condição social que nos dá intimidade com Deus. Não é a nossa condição emocional que nos dá intimidade com Deus. Não é nem mesmo nós estarmos presenciando acontecimentos extraordinários que nos dá intimidade com Deus. O que nos dá intimidade com Deus são essas duas coisas. Nós estarmos no colo, no copos de Jesus. E estarmos entendendo, próximo do seu pensamento e dos seus sentimentos. Quando ele nos abre as Escrituras. O texto de Salmo 25, versículo 14, nos diz assim, presta bem atenção, nessa minha tradução diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, o procuram, catam, vão atrás dele. Para esses se gera intimidade com Deus, com Jesus. Porque a intimidade de Deus é para aqueles que o buscam. Pergunta é, eu tenho buscado o suficiente a Deus nesse nível, dessa forma, dessa maneira? O irmão tem buscado a Deus dessa maneira, dessa forma, desse jeito? Encostando o ouvido no peito dele para ouvir os seus pensamentos e os seus sentimentos? Me aconchegando no colo dele, me sentindo protegido e guardado nessa hora? Sim ou não? No original hebraico, essa palavra intimidade significa segredo, secreto, a parte interna, não visível. É isso que significa essa palavra, a intimidade. O homem bom é aquele que participa das reuniões secretas com Deus. Você quer participar das reuniões secretas com Deus? Reuniões só você, ele e você. O homem bom é alguém que compreende a mente e os planos de Jesus. Mas só podemos fazer isso se estivermos no copos de Jesus. Se estivermos entendendo os tetos, o pensamento e os sentimentos de Jesus. Busque o Senhor. Procure intimidade com Ele. Viva essa intimidade. Mergulhe na palavra do Senhor. Mergulhe na oração. E aí sim, você vai ter intimidade com Deus o suficiente para acender a fogueira do seu coração. No nome de Jesus. Amém e amém.